Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Nós vamos estar fazendo a leitura hoje do capítulo 23 de Lucas, né? Lucas 23, nós vamos estar lendo, fazendo a menção da palavra do Senhor. E nós vamos estar aí meditando na palavra do Senhor para que nós possamos aí aprender um pouco, né? E entender a palavra do Senhor. Mas antes nós vamos estar orando. Eu estou aqui com a minha filha Bruna. E nós vamos estar orando e pedindo a direção de Deus para que o Senhor possa falar conosco, amém? Vamos orar, amados? Você também esteja orando aí para que Deus possa estar falando com você e revelando a palavra no seu coração, tá bom? Quer dar boa noite pro pessoal, Bruna? Boa noite. Será que eles ouviram? Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Vamos orar então? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu peço a Ti o Teu perdão, Senhor. o Teu perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, as minhas falhas, minhas falhas, os meus os erros. meus erros. Tende misericórdia de mim, Tende misericórdia de mim, porque eu reconheço, Senhor, porque eu reconheço, Senhor, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou o falho quanto eu sou falho diante de Ti. diante de Ti. Tende misericórdia da minha vida, Tende misericórdia da minha vida. tende misericórdia da minha alma. Tende misericórdia da minha alma. Me ajuda, amado Espírito Santo, Me ajuda, amado Espírito Santo, a ser um ser humano melhor a cada dia. a ser um ser humano melhor a cada dia. Fala ao meu coração, Fala no meu coração, me incomoda, me incomoda, não me deixe não me deixe me acomodar me acomodar e ficar e ficar da mesma da forma mesma forma todos os dias, todos os dias, mas que eu venha mas que eu venha ser tocado pelo Teu ser Espírito, tocado pelo Teu Espírito, para que cada dia para que cada dia haja mudança na minha vida, haja mudança na minha vida, para que eu ande em novidade de vida, para que eu ande em novidade de vida, assim como diz a Tua palavra. assim como diz a Tua palavra. Senhor, Senhor, me ajude me ajude nos momentos nos momentos quando eu for orar, quando eu for orar, para que eu possa entrar realmente na palavra de Deus para que eu possa entrar realmente na palavra de Deus e na presença do Senhor e na presença do Senhor e conhecer e Ele conhecer Ele a cada dia, a cada dia, ter intimidade com ter Ele intimidade com Ele através da Sua palavra. através da Sua palavra. Amado Espírito Santo, Amado Espírito Santo, Tu és o meu amigo, Tu és o meu amigo, o meu o ajudador. meu ajudador. Eu peço a Ti, Eu peço a Ti, me ajuda me ajuda a compreender a compreender as Escrituras as Escrituras de acordo de acordo com a vontade do meu Senhor, com a vontade do meu Senhor, para que eu venha para que eu venha obedecê-lo obedecê-lo e fazer a vontade dele, e fazer a vontade dele, porque eu sei porque eu sei que a vontade dele para minha vida que a vontade dele para a minha vida é maior é maior do que a minha do vontade. que a minha vontade. Por isso eu peço a Ti, amado Espírito Santo, Por isso eu peço a Ti, amado Espírito Santo, me ajude me ajude na minha na caminhada, minha caminhada. revela ao meu coração Revela o meu coração a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, para que haja vida em mim, para que haja vida em mim, para que haja desejo de viver, para que haja desejo de viver, desejo de pregar a Tua palavra, desejo de pegar a Tua palavra, desejo de falar do Teu amor, desejo de falar do Teu amor, desejo de chorar pelas almas, desejo de chorar pelas almas, para que elas venham se converter para que elas venham se converter e para que elas venham te conhecer. para que elas venham te conhecer. Senhor, me ajuda Senhor, me ajuda a fazer a a diferença. fazer a diferença. Eu não quero Eu não quero ser apenas mais um cristão ser apenas mais um cristão nesse mundo. nesse mundo. Eu quero Eu quero ser um cristão ser um cristão que venha fazer a que diferença venha fazer a diferença na minha geração. na minha geração. Por isso eu peço a Tua ajuda. Por isso eu peço a Tua ajuda. Por isso eu peço que o Senhor me dê sabedoria, Por isso que eu peço que o Senhor me dê sabedoria. que o Senhor me dê Que o estratégia, Senhor me dê estratégia. me dê entendimento. Me dê entendimento. Abra os meus ouvidos espirituais, Abre os meus ouvidos espirituais. abre os meus olhos Abre espirituais os meus olhos espirituais. e me ajuda Me ajuda a viver a viver no mundo no mundo em que eu fui em criado, que eu fui criado. não neste mundo físico, Não neste mundo físico, mas no mundo espiritual, mas no mundo espiritual. porque lá é a minha origem. Porque lá é a minha origem. Eu sou do céu, Eu sou do céu. por isso vou retornar para lá. Por isso eu vou retornar para Mas esse corpo vai ficar na terra, Mas esse corpo vai ficar na terra. porque o Senhor me mandou para cá, Porque o Senhor me mandou para cá.
em uma missão. em uma missão. E eu preciso, Senhor, E eu preciso, Senhor, e amado amigo Espírito Santo, e amado amigo Espírito Santo, da sua ajuda, da sua ajuda, para que você venha me orientar, para que você venha me orientar, para que você venha me dar a direção para que você venha me dar a direção daquilo que eu preciso fazer. daquilo que eu preciso fazer. Eu te peço Eu te peço a tua ajuda, a tua ajuda, em nome de em Jesus, nome de Jesus, para que eu possa para que eu possa ser vencedor ser vencedor e mais que e vencedor mais que vencedor no meu chamado, no meu chamado, em nome do Senhor em Jesus. nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, Pai querido e amado, fala aos nossos corações, fala dos nossos corações, revela a tua palavra revela a tua palavra, e que haja vida em nós, e que haja vida em nós, porque a tua porque palavra, a tua palavra, ela é vida, ela é vida, ela traz vida ela traz vida para nós. para nós. E essa vida Essa vida é uma vida é espiritual, uma vida espiritual, saudável, saudável, cheia de fortalecimento e saúde. cheia de fortalecimento e saúde. É uma obra grandiosa, É uma obra grandiosa, é um poder incomparável, é um poder incomparável, é a presença é a presença do Espírito Santo de Deus do Espírito Santo de Deus dentro de nós. dentro de nós. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos Nós te agradecemos por essa grande por oportunidade. essa grande oportunidade. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Fala conosco, papai. Precisamos de tua presença neste lugar. Precisamos do teu Espírito ministrando em nosso coração. Nos ajuda. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos lendo o capítulo 22 de Lucas, né? E lê o finalzinho do capítulo 22 para a gente ver como que terminou, Bruna. Foi Jesus estava sendo... Lê o último capítulo. Eles disseram, porque precisamos de mais testemunhas, acabamos de ouvir os próprios lábios dele. Amém. Aqui eles estavam querendo condenar Jesus, né? E aí eles levaram Jesus para a Assembleia. E agora nós vamos começar aqui em Lucas 23. Pode ler, filha. Então toda a Assembleia levantou-se e levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu os dizes. Respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. O chefe dos sacerdotes e mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião.
Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes, preso durante a festa. Tá bom, até aí. Vamos comentar um pouco, senão vai ficar muito extenso, né? E aí não vai dar pra gente passar tudo, né? Aqui nós vemos que Pilatos, né? Ele foi aí pressionado, né? Pela multidão. A multidão pressionava Pilatos, querendo crucificar Jesus. E Pilatos procurando aí algum indício, né, que pudesse crucificar seu significado, né, para que pudesse crucificar Jesus. E Pilatos ali procurava de todas as maneiras, né, observando Jesus, tentando conversar com Jesus. E tudo que ele observava em Jesus não tinha nada para acusá-lo, né? E o povo porque queria crucificar Jesus, né? O povo não queria saber. Então ele mandou ele levar eles para Herodes, né? Falou assim, leva eles a Herodes. E Herodes examinou, e Herodes também ficou feliz de ter visto Jesus, né? Porque queria ver Jesus realizar algum milagre. Mas Jesus não fazendo nada, não realizando nenhum milagre, eles ridicularizaram Jesus, zombaram de Jesus e mandaram ele de volta a Pilatos, né? E Pilatos, então, interrogou Jesus diante de todas as pessoas, e eles vendo ali que não tinha nada para acusar Jesus, né? Ele era inocente, né? Assim como diz a palavra do Senhor, né? Que ele ia ser inocente, ele era inocente, e ele ia inocente para poder ser entregue por nós, né? E assim aconteceu. Pilatos procurava de toda forma para alguma coisa para acusar Jesus, mas também não conseguia. E Pilatos, diante da multidão, excitando o povo ali, né? Como foi dito aqui que Herodes, eles eram inimigos, né? Herodes e Pilatos, mas naqueles dias eles se tornaram amigos, com certeza para ele se tornar amigo naquele dia tinha um grande interesse político dos dois lados, né? Então, por causa disso, eles se tornaram amigos, mas eles não eram amigos, eram inimigos até então, né? Mas nem Pilatos, nem Herodes achou nenhum tipo de acusação contra Jesus, não achou nenhuma falha, né? Nenhum erro na vida de Jesus que pudesse levar ele à crucificação, né? Mas mesmo assim, eles não quiseram nem saber, né? Eles não quiseram nem saber. E por mais que Pilatos falava que ele não tinha encontrado nenhuma razão para crucificá-lo, né? E ele falou, já examinei ele, né, na presença de todos vocês e não achei nenhuma base para acusá-lo, acusações, né, que fazem contra ele. Ou seja, ele estava acusando Jesus de criar confusão e rebelião, mas as autoridades examinando Jesus não viu nada disso em Jesus, né? Então eles não tinham nenhuma base para essa acusação. Mas o povo queria que ele fosse crucificado, né? Ele foi incitado pelos os líderes políticos da época, né? E eles incitando o povo, todo mundo começou a clamar, né? Que queria que Jesus fosse morto. E o próprio Pilatos falou, né, que ele mandou para Herodes e Herodes também não achou nada, nenhuma acusação contra ele, não achou nenhum erro na vida de Jesus e mandou ele de volta para Pilatos. Aí Pilatos, querendo escapar, né, da situação, Pilatos falou, né, eu vou castigar ele então, vou castigar ele, né, vou dar um castigo nele, dar uns açoites nele, depois eu vou soltar ele.
né? E na época ele era obrigado a soltar um preso durante a festa, né? Continua lendo. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Então, foi aí que você terminou? Leu 15 para mim. Nem Herodes, nem Pilatos. Nem Herodes Pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Esse Barrabás, ele era assassino. Continua lendo, que já vai falar aí, eu acho. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Né? E aqui Pilatos falou, né, que durante a festa eles poderiam soltar um preso, né? E Pilatos, achando que eles iam escolher Jesus, falou: não, tem Barrabás, né, que era o pior bandido que tinha lá preso, né? Aí Pilatos falou: tem Barrabás, que é o assassino, né? E para ver se eles deixavam, né, de querer crucificar Jesus, porque Pilatos sabia que Jesus estava inocente, era inocente. Mesmo assim, no capítulo 20, Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. esse foi o povo, né? Pilatos falou, dirigiu-se a eles novamente, né? Para conversar, para entrar num acordo, mas eles não queriam saber. Era a hora de Jesus, né? E foi se cumprido, né? E eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, não queremos nem saber, né? Imagina ali, o demônio estava agindo ali na mente, no coração de cada um que estava ali gritando para crucificar Jesus. O inferno estava em festa ali, né? 22. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Amém. Aqui eles gritavam, né? Pilatos tentou mais uma vez, né, a persuadi-los a falar para eles que ia açoitar Jesus e depois ia soltar, porque não achava nenhum crime nele digno de morte, né? Mas eles não queriam nem saber, né? Aí eles gritaram, né, insistentemente. Esse insistentemente aqui era uma decisão do povo. E eles gritavam. Imagina como que tava lá nessa assembleia deles ali, né? Eles gritavam e queriam que Jesus fosse crucificado. 24. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que lhes havia pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aí Pilatos, vendo que não tinha saída, né? Porque se Pilatos não crucifica Jesus, Pilatos ia ficar muito mal, né? Diante deles. E Pilatos, sem querer, rompeu laços com eles, né? Com a política da época, né? Pilatos, então, resolveu entregar Jesus, né? À vontade deles, fazer o que eles queriam. Aí nós vamos entrar aqui na crucificação. 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus.
Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geram e seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Amém? Aqui nós vemos aqui, amados, que a crucificação na época, o que significa a crucificação? A crucificação na época de Jesus era a morte mais horrível que tinha. Era a morte que era mais sofrida e era a morte mais indigna de um ser humano, né? A crucificação era para um homem que ele era desprezado por toda a sociedade, por toda a humanidade, né? Era como eu posso falar, seria a morte mais vergonhosa para um ser humano na época, né? A crucificação. E nós vemos aqui que a Bíblia fala aqui para nós que tinha 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então nós vimos aqui que Jesus, ele foi, olha o nível que levaram Jesus, né? Olha o nível de humilhação que levaram Jesus. O nível é muito profundo, né? Essa é a pior morte que tem, a morte mais vergonhosa que tinha na época. Era a morte que todo mundo que era crucificado na época era considerado uma aberração, um nada, né? Era a morte mais discriminada que tinha. Então, quando Jesus é levado, imagina a humilhação. Quando eles olhavam para Jesus e diziam: Ei, você não salvou muita gente, não curou muita gente, salva-se a si mesmo, né? Imagina as pessoas zombando dele, amado. Imagina a vergonha, imagina a humilhação que Jesus passou ali naquele lugar, como ser humano falando, né? Imagina ele como o próprio Jesus, né? Em carne, né? Imagina para um ser humano suportar tão grandiosa desprezo, né? É um desprezo muito grande, e era um povo que ia ser salvo por ele, mano. E eu fico, às vezes eu viajo, né, na meditação dessa palavra, e a gente fica sem saber como que pode acontecer algo tão sobrenatural dessa forma, né? É um sentimento maligno, né, que Satanás colocou no coração daquele povo para levar Jesus a passar por tudo isso. E ele nem tinha culpa, mas ele era inocente, né? Às vezes você acha que você está sendo humilhado por alguém. Amada, é o nosso maior exemplo, né? Eu tenho sempre Jesus como meu exemplo em tudo, né? Às vezes acontece algumas coisas, né, dentro do ministério, em qualquer outro lugar, onde você é humilhado, onde você é desprezado, onde você muitas vezes pessoas te desprezam, pessoas não dão valor naquilo que você faz ou naquilo que você é. Isso acontece, amado. Isso acontece em todos os lugares, em toda a igreja, em toda a denominação. Isso vai acontecer dentro da igreja ou fora da igreja ou em qualquer lugar, né? Humilhações, sentimento de derrota, sentimento de fracasso. Muitas vezes vai vir, vai bater, né?
E toda vez que eu passo por uma situação assim, que eu sei que é para o meu crescimento, né, amado, que tudo que acontece para mim na minha vida, né, de cristão, quando eu falo eu sou cristão, eu creio que tudo que acontece na minha vida, né, só tem duas situações que pode criar essas coisas. Ou seja, Deus permitiu acontecer na minha vida, seja boa, seja ruim, seja algo horrível, né? Ou Deus permitiu, ou Ele enviou, amado. Porque eu sei que tudo que vem para minha vida coopera, né? Tudo que vem para minha vida coopera, seja bom, seja ruim, seja luta, seja dificuldade, seja humilhação, seja batalha, não importa, mano. Para mim, ou Deus permitiu ou Deus mandou, né? Não tem outra solução, né? Porque a palavra do Senhor fala que Ele está com a mão estendida e Ele é poderoso para mudar e fazer qualquer coisa. Então, assim, se nós passamos por algumas situações, é porque nós precisamos aprender. É porque nós vamos chorar, vamos passar por luta, vamos ter dificuldade, vamos ter confronto entre você e você mesmo, vamos. Mas lá na frente, você vai ver o quanto foi necessário você ter passado por tudo isso, né? Porque às vezes a gente passa por dificuldade e muitas vezes nós cristãos passamos murmurando, né? Nós não podemos fazer isso, amado, né? Olha o que Jesus passou aqui, né? E nós vamos ver que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, né? A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo. Jesus não murmurava, Jesus não reclamava, Jesus não blasfemava, né? E por isso que eu falo que Jesus é o meu maior exemplo. Então, quando está acontecendo algo na minha vida, eu procuro orar para Jesus e falar: Jesus, se tu quer o Salvador, tu que veio como o Messias, né? Se tu passou por isso, imagina eu, né? Eu costumo pensar dessa forma. Por quê? Porque se a gente for pensar diferente, a gente não para em pé. Se a gente for pensar, fizeram injustiça comigo, estão me humilhando, estão me julgando, gente, nós não vamos ficar dentro de igreja nenhuma, né? Nós não vamos ficar dentro de igreja nenhuma. Então a gente tem que realmente viver a palavra de Deus e andar dentro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos trazer aí o refrigério para nossa mente, né? É o próprio Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa entender, né? E se você não estiver entendendo o que estiver acontecendo, peça a Deus, fala comigo, eu preciso entender o que está passando, o que eu preciso fazer, né? Para poder fazer a tua vontade e não a minha. Então é nesse sentido, amado, eu creio que não tem outro exemplo para mim como Jesus, né? Jesus era Jesus e Jesus passou pelo que passou. Então nós não temos muita coisa para reclamar, né? Nós temos que arregaçar a manga, independente da situação, e vamos marchar aí, né? Sendo humilhado, sendo maltratado, sendo envergonhado, não importa, mano. Não importa. Importa que o seu coração esteja em Deus, né? E que a tua vontade seja em agradar a Ele, não a homens, né? Se dependesse de eu agradar pessoas para me manter em algum lugar, meu Deus, só por Deus. Não faça isso, amado, né? Seja você mesmo, seja verdadeiro, né? E faça aquilo que Deus te chamou para fazer, que Ele vai te sustentar, Ele vai te garantir, né? Se Ele te chamou, Ele vai abrir caminho, abrir porta, vai se fechar um, Ele abre duas. Não se preocupe, amado. Creia no Senhor e ande com Ele. Amém? Nós precisamos estar íntimo dEle, ter intimidade com Ele, conhecer Ele. Isso é veraz, né? Isso é veraz na nossa vida. Para que a gente possa aí suportar, né? Se a gente olhar para o que Jesus passou, nós não passamos nada. Nossas dificuldades não é nada, né? Se olharmos aí pela perseguição que os discípulos passou,
Nossa, amado, hoje nós vivemos num mar de rosa. Então nós temos que olhar para a Bíblia. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então nós temos que ler a Bíblia e viver a Bíblia, ler a Bíblia e trazer a Bíblia para a nossa prática diária, para que nós possamos aí vivenciar a vontade e o querer de Deus na nossa vida, para que se cumpra, né, mano? Né? Às vezes nós queremos a promessa, mas não queremos ser doutrinados por Deus. Às vezes nós queremos a promessa, mas não queremos obedecer a palavra. Aí não dá, né, mano? Você não vai ser abençoado se você não viver dentro da palavra de Deus. Amém? Que nós temos esse grande exemplo aí de Jesus que foi aí e se entregou dessa forma, né, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, se você está passando por alguma dificuldade, lembra do que Jesus passou. E aí você vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você possa continuar lutando, perseverando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega essa palavra aí que eu creio que o Senhor está falando não só com você, comigo aqui, mas eu creio que Ele está falando com você também, tá bom? Porque antes de a gente começar a palavra, a gente pede para o Espírito Santo estar ministrando no coração de cada um, tá bom? Continua, filho. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira... Que versículo você tá, abençoado? 33. Hã? 33. Ah. Quando chegaram ao lugar chamado... Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zoavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Amém. Um dos criminosos... Lê aqui para mim o 36 de novo. Os soldados, aproximando-se, também zoavam dele. Também o quê? Zombavam dele. Ah. Você falou zoavam. Duas vezes você falou zoavam. Também zombavam dele, né? 38, havia uma inscrição acima dele, dizia: Este é o rei dos judeus. Continua. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Aqui nós vimos que Jesus, ele... É tremenda essa passagem, né, mano? Dá para ficar umas 2 horas aqui ministrando a respeito disso, né? Nós vimos aqui que Jesus, ele foi crucificado com 2 bandidos, né? 2 bandidos ali do lado de Jesus. E ainda um bandido ainda estava ali se descarnecendo, brincando e zombando de Jesus, né? Não salvou os outros, salva nós mesmos, salva-se a si mesmo, depois salva nós junto aí, né? E o outro bandido, ó, pra você ver, né? E o outro bandido ali do lado, vendo que Jesus era justo, vendo que Jesus era inocente, chamou a atenção do outro bandido, né? E depois ele declara algo, mano, que é muito impressionante ali, né? Na cruz, né? Ele fala para Jesus: Mestre, qual foi a palavra dele que ele falou? Eu quero ler para mim não falar do meu jeito.
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele fala, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Né? A gente vê a diferença de atitude, amado. O que eu quero te mostrar aqui é a diferença de atitude. Tinha 2 ladrões, 2 assassinos, 2 fez alguma coisa errada e estava ali justamente para morrer por causa dos seus atos. Né? Justamente. Hã? Justamente. Justamente. Você falou injustamente. Não, justamente. Né? Ele estava ali justamente para morrer por causa dos seus atos, né? Os atos que ele cometeu levaram eles para ali. Mas Jesus era inocente. E os dois, ó, pra você ver a atitude da pessoa, como muda a situação dela, né? Um bandido estava ali acusando ele, escarnecendo dele. E o outro bandido teve outra atitude reversa à atitude do primeiro bandido, né? Ele falou assim, não, esse cara é inocente, nós estamos aqui porque merecemos, por causa das nossas atitudes, nós estamos aqui pagando. Mas ele não, ele é inocente. Então, assim, a atitude do bandido, né, levou ele à salvação. E a atitude do primeiro bandido levou ele para o inferno, né? Levou ele para o inferno. Por quê? Ele escolheu. Eles estavam ali e eles tinham uma escolha, né? Os dois tinham escolha, os dois estavam na mesma situação, né, que Jesus, né? Só que os dois eram bandidos, os dois estavam na mesma situação, a situação dos dois era igual. Não tinha nenhum ali inocente, os dois eram culpados. Mas a diferença foi a atitude de cada um, né? Um teve a atitude de acusar, mas o outro teve a atitude correta, que foi de falar a verdade, de viver a verdade, né? E quando ele falou a verdade e creu em Jesus, ele foi salvo, né? E eu quero deixar essa palavra bem gravada no seu coração, mano. A sua atitude é que vai te levar à salvação. A sua atitude é que vai te levar a um mais profundo conhecimento de quem é Jesus. As suas atitudes vai te fazer um homem vencedor. As suas atitudes vai levar você à salvação. As suas atitudes vai levar a sua família a ser próspera. As suas atitudes, entende, amado? É as nossas atitudes, as decisões que nós tomamos, é que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Existe a palavra de Deus? Existe. Existe o ensinamento? Existe. Mas qual está sendo as nossas atitudes, né? Vamos analisar aqui por cima para a gente ter uma ideia. Jesus fala que nós temos que congregar. Primeira coisa, né? Analisa aí, eu não vou falar por mim, né? Analisa a sua vida, como é que tá. Eu vou só dar uns exemplos para você analisar por geral, né? Jesus fala que nós temos que estar na igreja, temos que congregar. Nós precisamos estar junto, né? Aí a pergunta é, qual é a sua atitude? Você está indo para a igreja? Você está congregando? Você está se reunindo? É a sua atitude. Outra atitude. Para conhecer o reino de Deus e entrar no reino de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus através da Bíblia. A pergunta é, qual está sendo a sua atitude? Você está lendo a Bíblia para obter conhecimento e saber quem é Jesus e ter intimidade com Ele? Ou a sua atitude é de não ler a Bíblia? A palavra do Senhor fala que
Nós temos que entrar para dentro do quarto, fechar a porta e buscar Ele em oração, né? Entra no quarto, fecha a porta e me clama, né? A pergunta é: você está entrando no seu quarto, você está fechando a porta, você está orando? Qual é a sua atitude? Ou você não está entrando no quarto, não está orando e não está buscando? Amém? Nós temos que ter atitude, né? Nós temos que ter atitude. Se nós queremos viver a palavra, nós temos que também praticar a palavra. Senão nós não vamos viver o que está na palavra, né? Jesus, ele fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Será que nós estamos buscando Jesus de todo o nosso coração? Ou será que nós estamos buscando Jesus? Quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas intenções quando nós buscamos Jesus? É somente para adquirir algo dele e depois virar as costas para ele? Ou nós queremos buscar Jesus porque queremos fazer a vontade dele? São as nossas atitudes que vai fazer a diferença. Amém? A atitude daquele ladrão na cruz fez a diferença na vida dele. Levou ele para o céu, né? Ele teve uma atitude e ele foi para o céu. Ele foi salvo. Então as nossas atitudes, né? As nossas decisões que nós tomamos do dia a dia, mano. Isso eu não estou falando de hoje, ler a Bíblia hoje, ler a Bíblia... Não. É dia após dia. Quais são as suas atitudes em relação ao Senhor Jesus? Então nós precisamos meditar nisso, né? Porque as suas atitudes é que te levam à vitória. E as suas atitudes também te levam à derrota. As suas atitudes vão te levar para o céu. E as suas atitudes também vai te levar para o inferno. Amém? Fica essa palavra no teu coração. Nós vamos continuar, amém? E dá para ir muito longe, amado, nessa palavra, mas eu quero parar por aqui porque a gente não quer estender muito, né? Mas é só para você ter uma ideia daquilo que Deus está falando, né? O Espírito Santo está falando no meu coração. Continua, filho. Fala o versículo. A morte de Jesus. 44. Fala alto, não é para mim que você tem que falar, é para mim. 44, versículo 44. Já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Amém. Continua. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e colocou-o num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado.
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram um sepulcro com o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Amém. Aqui nós vemos que na morte de Jesus, né? Houve ali, olha o que houve ali, o sol, né? Já era meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Aqui, quando Jesus ele fala: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito, você sabe que no mundo espiritual, o diabo, ele vem, né, para requerer, né, e ele achou que ele tinha vencido, né? Ele achou que ele tinha vencido Jesus, né? Mas ele achou errado, porque Jesus era o Cristo, né? E o Espírito, quando a Bíblia fala que ele inspirou, né? Inspirou, o que é respirar? É você respirar. Inspirar é você sair, né? Quando Jesus inspirou, o Espírito de Jesus, que era o Cristo, saiu, né? E tendo disso isso, inspirou. Nós vemos aqui que Satanás, ele ficou procurando Jesus, né? Porque quando alguém morre, ele já vai no encalço, né? Mas Jesus simplesmente inspirou. E a gente vê que quando ele fala: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, ele está falando: eu me entrego. Eu me entrego. Ou seja, não foi Satanás que matou Jesus, não foi a morte que matou Jesus, né? Não foi situações que matou Jesus. Não, ninguém tinha o poder de matar Jesus, né? Ninguém tinha o poder de matar Jesus. Ali ele se entregou, né, mano? Você vê que ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, o que matou Jesus ali, o que matou Jesus naquela cruz foi os nossos pecados, né? Os nossos pecados que matou Jesus, né? Jesus se entregou por nossa causa, para que nós pudéssemos ser livres, né? Então foi os nossos pecados que matou Jesus. Jesus, ele se entregou, né? A Bíblia fala que ele se entregou. Não foi ninguém que o matou, não, né? Ninguém tinha o poder para matar Jesus, né? Então ele se entregou. E ali quando ele fala: eu me entrego, ele expirou, né? Por quê? Porque se Jesus não se entrega, ele não ia morrer, né? Porque o Cristo estava dentro dele, né? Se Jesus não quisesse, ele não morria, né? Ele não morria. Então, por quê? Porque ele não tinha pecado, né? A consequência do pecado é a morte. Então, ele não tinha pecado, então ele não tinha como morrer. O demônio não tinha poder contra a vida dele, né? Nada poderia tirar a vida de Jesus. Foi por isso que ele disse: eu me entrego. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou nas mãos do Pai, né? Porque em favor de nós ele entregou a sua vida, né? Então nada tinha o poder para matar Jesus, porque ele era o Cristo, né? E para ele ser morto, ele tinha que se entregar. Por isso
que lá na frente nós vamos ver que a Bíblia fala que nenhum osso do corpo dele ia ser quebrado, né? Porque quando ele entrega o espírito na mão de Deus, na mão do Pai, ali ele morreu, né? Ele morreu, ele se entregou na mão do Pai. Morreu Jesus, né? O corpo de Jesus. Mas o Cristo estava bem vivo. Amém? O Cristo que estava dentro dele estava bem vivo. Então nós vemos ali, né, que ele foi sepultado e havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo que não tinha concedido, né, na decisão e no procedimento dos outros, e ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava também o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu no lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, que estava para começar o sábado. E as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e o corpo de Jesus fora colocado nele. Como o corpo de Jesus foi colocado nele. E em seguida foram para casa preparar os perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Amém? Terminamos o capítulo 23 de Lucas. Que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando nessa palavra no seu coração, né? A gente vai estar assistindo de novo, porque quanto mais eu assisto, mais o Senhor fala comigo. E é muito sugoi, né? Porque às vezes a gente está aqui pregando e a gente está lendo aqui, o Senhor vai falando e depois a gente vai assistir e a gente fica impressionado com aquilo que o Senhor falou, né? E aí a gente vê que não era nós mesmo, que era o Espírito Santo, porque é muita sabedoria, né? Quando a gente começa a assistir, a gente é edificado, né? Eu às vezes assisto, né? Depois, né? Tudo que eu prego aqui, depois eu assisto para conferir, né? E eu vejo o trabalhar do Espírito Santo, é o próprio Espírito mesmo que põe palavra na minha boca. Às vezes eu nem sei, né? O que eu vou pregar e como eu vou pregar. Eu não estudo a Bíblia antes, né? Para pregar, né? Porque não é uma mensagem, a gente veio aqui para estudar e meditar na Bíblia. Então eu não estudo, não leio antes, não sei o que vai ser falado, né? E o Espírito Santo, ele coloca tudo isso no meu coração. Então que Deus possa estar aí, né, abraçando você, falando profundamente ao seu coração, que você pegue essa palavra e que você pratique também essa palavra. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento precioso e maravilhoso onde nós podemos estar aqui reunidos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua graça. Pela Tua graça. E misericórdia. Misericórdia. Para com a nossa vida. Para com a nossa vida. Pai, Pai, eu te agradeço. eu te agradeço. Porque o Senhor tem me protegido. Porque o Senhor tem me protegido. E me guardado. E me guardado. Até esse exato momento. Até esse exato momento. E eu creio. E eu creio. Que o Senhor continuará aguardando. Que o Senhor continuará aguardando. A minha vida. A minha vida. Nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos. E eu peço a Ti, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor. Estenda Tuas mãos. Estenda Tuas mãos. Sobre toda a minha família. Sobre toda a minha família. Protege. Protege. Dá livramento. Dá livramento. Livra de toda enfermidade. Livra de toda enfermidade. Livra de toda peste. Livra de toda peste. Todo mal. Todo mal. Existente no mundo. Existente no mundo. Que o Senhor possa dar livramento. Que o Senhor possa dar livramento. Que o Senhor envie os Teus Que o anjos. Senhor envie os Teus anjos. Para guardar. Para guardar. A cada um dos meus A familiares. cada um dos meus familiares. A cada um dos meus A irmãos. cada um dos meus irmãos. A cada irmão que vai assistir essa A mensagem. cada irmão que vai assistir essa mensagem. Que o Senhor esteja guardando. Que o Senhor esteja guardando. Que o Senhor esteja dando Que o livramento. Senhor esteja dando livramento.
de todo coronavírus, toda peste que existe no mundo, toda enfermidade na alma, toda doença espiritual. Nós declaramos agora, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada agora toda maldição hereditária, todo demônio que trabalha nas nossas vidas, cai por terra agora, sejam destruídos, sejam queimados pela glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, toda enfermidade no corpo dos teus filhos, que elas sejam queimadas em nome do Senhor Jesus. Que eles possam receber a cura e a libertação. E que teu nome seja exaltado e glorificado desde agora e assim para todo sempre. Nós te pedimos, Senhor, dá livramento ao mundo, alcance o Brasil, alcance todas as nações, alcance Israel, tenha misericórdia do teu povo, alcance, Senhor, a cada um de nós, nos livra de toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, a todos os líderes mundial, capacita eles, fortalece eles, enche eles com teu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus possa comandar toda a direção do país. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, alcança cada um dos teus filhos, dando livramento, fortalecimento, crescimento espiritual, sabedoria e entendimento da tua palavra, para que nós possamos viver em prática a tua palavra e que ela venha se tornar realidade na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, papai. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu amor para conosco, que somos pobres, nu e pecador. Mas o Senhor nos amou e se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos vida. E o véu se rasgou. E hoje, no meu coração, o meu corpo é o templo da tua morada. É o templo do Espírito Santo. Faz morada em mim. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa me dirigir e me direcionar a cada dia da minha vida, para que eu possa ir para o lugar certo, no momento certo, fazer a coisa certa, glorificar o teu nome. Eu peço a ti, me ajuda nas minhas fraquezas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? A gente vai orando, o Espírito Santo vai levando nós para uma profundidade. E aí a gente não aguenta, né, amados? A gente acaba indo mesmo, tá? Fiquem com Deus, Deus que abençoe. Tenha uma bela noite de sono, né? Você que está aqui no Japão, você que está aí no Brasil, tenha um bom dia. Que Deus possa abençoar o seu dia, guardar o seu dia. E que você seja bem sucedido em tudo que você faz. Que hoje seja um dia de vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tchau para vocês. Vai dar tchau para eles, Bruno? Hoje você vai aparecer? Dá tchau. Fala tchau, tia Cleusa. Tchau. Tia Cleusa tá falando para você aparecer, que ela quer te ver. Quer ver você em pele. Fala tchau, tia Cleusa. Tchau, tia Cleusa. Abraço. Tchau pra vocês. Deus que abençoe. Fique com Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.